Oi, gente, tudo bem? Quero compartilhar com vocês algo que Deus tem tratado no meu coração, que eu creio que foi bastante importante para mim e com certeza vai ser para vocês. Eu vou falar hoje sobre o Evangelho de João, no capítulo 18 e 19. É quando Jesus celebra a Santa Ceia e em seguida ele vai orar. E acontece o seguinte, quando ele nunca pecou, Jesus não teve um só pecado, mas quando ele celebra a Santa Ceia, ele deu aquilo que era dele para nós e tomou sobre ele o que era nosso. Ou seja, a partir desse instante, ele perdeu a comunhão com o Pai, coisa que nunca havia acontecido. Ele perdeu a comunhão com o Pai, porque o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Então veja só, aquele que foi achado carregando a maior quantidade de pecados pode nos ensinar muitas coisas importantes. Então isso você vai encontrar nos capítulos 18 e 19 do Evangelho de João. Primeira coisa que nós encontramos ali é o pecado que nós cometemos acaba afastando Deus de nós e ele passa a não mais ouvir e atender as nossas orações. Isso é muito sério. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pecado faz com que até aqueles que andam conosco se afastem de nós e até nos traiam com dissimulação. Terceiro, o pecado provoca a prisão e um julgamento desonesto contra nós. O pecado produz também uma solidão e todos que nos acompanhavam acabam se afastando de nós, deixando-nos isolados. O pecado gera contra nós agressões, ofensas, difamação, humilhação, zombaria e solidão. Sexto, acaba numa condenação terrível, injusta, sem direito à defesa, sem direito a nada, mas faz com que sejamos obrigados a carregar um peso de uma cruz, onde seremos executados horrivelmente. O pecado, sétimo, traz sobre nós enfermidades, doenças, dores na vida daquele que peca. E mais, por último, mais ainda, quando mais precisamos e não temos ninguém para nos ajudar, só nos resta olharmos para o alto e clamarmos ao Deus verdadeiro. Nesse caso, Ele não responde às nossas orações em razão do pecado que trazemos em nossa vida. Que lástima! Morremos e irmos direto para o inferno, para lá ficarmos eternamente, em razão de carregarmos pecado. Por que eu estou dizendo isso? Foi exatamente Jesus, o homem, que depois da Santa Ceia, de ter entregue tudo que era dele para nós, e ter pego de nós tudo que era nosso, ou seja, todas as mazelas, pecados, iniquidades, maldições, doença, enfermidade, dores, tudo ele carregou. E todos esses 8 pontos que eu numerei foram exatamente aquilo que ele sofreu. Ele foi traído por um que andava com ele, Judas Iscariote. Ele foi abandonado por todos, inclusive Pedro negou Jesus 3 vezes. A palavra fala sobre isso, né? Então, ele nos ensina, mesmo carregando aquela quantidade de pecado da humanidade inteira, ele nos ensina que nós devemos confessar o nosso pecado diante de Deus para que nós sejamos livres. Para isso ele veio. Ele não teve pecado, mas ele se tornou o maior dos pecadores para nos livrarmos do pecado. Então está na hora de nós darmos uma resposta, né? Tome uma atitude agora de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que essas maldições que vieram sobre ele não venham sobre aquele que peca, ou seja, não venha sobre a sua vida, sua família e os seus descendentes. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Vá lá no livro do Evangelho de João, capítulo 18 e 19, você vai ver que Jesus
sofreu tudo isso para que nós não precisássemos sofrer. Se você aceitar Jesus, você vai ver a mão do Senhor livrando você dessas coisas. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?